Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 24 de julho de 2026. Aluno de 12 anos que faz aulas de biomedicina na faculdade quer ser neurocirurgião. Meu objetivo é ajudar as pessoas. Parte 2. Uma experiência muito gratificante. Foi assim que Pedro Eduardo Cuba descreveu o seu primeiro dia de aula na faculdade. Com apenas 12 anos e cursando o último ano do ensino fundamental, o adolescente foi aprovado no vestibular de biomedicina no Centro Universitário Uniftec, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele conta que foi uma surpresa para os outros estudantes ver um aluno tão mais novo na turma. Uma colega minha falou que ficou perplexa por conta da minha idade. É uma diferença grande, mas eu acredito que consegui me enturmar bem. O pessoal foi super acolhedor, bem receptivo, detalha o estudante em entrevista ao Terra. Ele iniciou as aulas na semana passada. Pedro participa, como ouvinte, da aula da disciplina Psicologia da Saúde, que é ministrada uma vez por semana. Ele será acompanhado pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão, NAP. Mas, ao mesmo tempo que passa a frequentar as aulas na universidade, ele segue no colégio, no ensino fundamental regular. Descoberta da superdotação há 4 anos, quando Pedro tinha 8 anos, a família descobriu que ele é uma pessoa com altas habilidades. A mãe dele, a advogada Viridiana Regi Silva Cuba, de 45 anos, diz que o filho sempre teve conhecimentos mais avançados para a idade, mas que a família acreditava ser pelos estímulos de aprendizado que ele tinha em casa. Com 3 anos ele jogava xadrez, por exemplo. Nós compramos um tabuleiro para ele. Mas a gente achava normal, porque eu e o pai dele jogávamos xadrez, lembra? Após escutarem de professores que ele estava mais avançado, eles decidiram fazer uma avaliação. O resultado? Um quociente de inteligência, muito alto, de 150. Pedro tem um QI alto em várias áreas, mas, segundo ele, a que mais se destaca é a de raciocínio lógico e memorização de padrões. Depois disso, o adolescente já avançou de série na escola 2 vezes, ele foi do 3º para o 5º ano e, mais recentemente, saiu do 7º para o 9º ano do ensino fundamental. Viridiana explica que os avanços são sempre analisados em conjunto com escola e outros profissionais, como uma neuropsicóloga. No Livro dos Espíritos, questão 222, Allan Kardec esclarece: se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha, ou não, consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva, ou estacionária. Num e noutro caso, a que grau chegar ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou, o que vem a ser o mesmo, que, antes de encarnar, só dispõe de faculdades negativas, perguntamos. Porque mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir. 2. O de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam, para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. 3. O donde, em uns, as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem. 4. O donde, em certas crianças,
o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. 5. Porque, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros. 6. O porquê há selvagens e homens civilizados. Se tomardes de um menino o tentote recém-nascido e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton. Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que, ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que, entre elas, tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo. Mas, então, achamo-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, porque a inata superioridade concedida a algumas, corresponderá a essa parcialidade a justiça de Deus e ao amor que Ele consagra igualmente a todas suas criaturas. Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes, são mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a do corpo. Reuni, em certo dia, um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos, supondo que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens, outros, instruídos, uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos viveram mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade, é que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam àquele que explica. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de julho de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.